90% de todas as suas dificuldades com o inglês viram fumaça quando isso daqui é bem feito. Input. E é desse assunto que nós vamos falar hoje nessa aula, que vai abrir a sua mente para você entender a origem da maioria das suas dificuldades com o inglês. E até o final dessa aula, eu vou compartilhar com você um material que eu criei para os meus alunos rastrearem o seu input, além de várias outras dicas, sendo a principal delas aqui no final, que vão ser as 3 regras do input. Então, sem mais delongas, vamos lá para mais uma super aula. Bom, primeiramente, vamos entender o que a palavra input significa. Você já deve ter visto atrás de uma TV ou de um aparelho de videogame, um rádio, essas entradas que costumam ter as palavras input e output próximo delas. Inclusive, vamos também falar sobre output. O que elas querem dizer? Aqui nós temos áudio e vídeo, né? Audio, video input. Input é onde vai entrar a informação. Então, por exemplo, esse é um aparelho televisor, né? Uma televisão, um monitor, ele vai receber o áudio e o vídeo através dessas entradas aqui. Então, aqui que vai chegar a informação. Aqui é a entrada das informações. Isso que quer dizer input. Já nesse lado aqui, está escrito audio output. Ou seja, aqui é onde sai o áudio. É onde sai informação. Então, por exemplo, se eu conectar aqui uma caixinha de som, eu consigo mandar o áudio para lá. Consigo mandar um áudio para um fone de ouvido. Ele vai ser o output. Vai ser a saída da informação. É isso que significa output. É o resultado, é o reflexo, é a saída da informação. Então, resumindo, input é a entrada da informação, a informação que chega, e output é a informação que sai. Lá dentro do meu treinamento tem essa aula aqui, aula número 6, input e output, onde eu explico um pouquinho melhor sobre esse assunto. E você pode ver que eu coloquei aqui uma representação visual do que é o input, né, que seria ouvir e ler, é a informação que entra na sua cabeça, e output é a informação que sai, né, que é a fala, a escrita, quando você transmite alguma mensagem. Esse é o output. E embaixo eu até coloquei aqui a frase que o output é o resultado, não a causa. Pensa comigo, quando você abre a boca e fala inglês, você fala o inglês que você tem. Você tá só botando para fora o que já tá lá dentro da sua cabeça. Não tem como você aprender inglês falando, entendeu? Se eu peço para você falar inglês para mim, tipo, fala inglês para mim, deixa eu ver como é que tá. É basicamente isso que você tá fazendo. Você tá só mostrando como que tá o seu inglês. É só o resultado. Então, se você quer melhorar o seu inglês, você vai ter que trabalhar na entrada da informação, no input. Como a informação está chegando para o seu cérebro. Por que muita gente reclama de, nossa, Gabriel, eu estudo muita coisa em inglês, eu sei muita coisa, já estudei muitos anos, tem muita informação na minha cabeça, mas quando eu vou falar, não sai. É a forma que essa informação entrou na cabeça da pessoa, tá entendendo? Imagina que você tá fazendo uma massa dessa aqui, ó, para fazer blocos de concreto. E aí, nessa massa, você usou um cimento de péssima qualidade, uma areia de péssima qualidade, sei lá, usou pouca água. Você cometeu vários erros ali nos ingredientes que você usou. Depois que a massa estiver pronta, ela vai estar muito ruim. Não importa o formato do bloco que você fizer. Não importa o quão bom seja o pedreiro. O erro já foi cometido lá nos ingredientes, lá no input. Aquele bloco vai quebrar fácil, vai esfarelar, não tem o que consertar dali para frente. Da mesma forma, o input. Se você consome a informação da forma correta, você está colocando os melhores ingredientes na sua massa, vamos dizer assim. Daí o resultado, que é o output, né? Você não precisa trabalhar tanto nele. Fica mais fácil trabalhar nele porque você teve um ingrediente, um input de qualidade. Dá só uma olhada nessa pergunta aqui, ó. Qual é a diferença de um falante nativo de inglês para um falante nativo de português? É o território que a pessoa nasceu? É o DNA dela que é diferente? Não. É simplesmente a informação que essa pessoa foi exposta. Lá no meu livro digital, se você tiver interesse, tem um link aqui embaixo também, eu explico essa imagem aqui. Olha só, quando uma criança nasce, ela não fala, ela emite sons, né? Faz barulho, mas não fala, não tem palavras, não tem informação assim que a criança consegue emitir através de palavras. Primeiro porque a criança não tem o que falar, ela não ouviu bastante. Ela não entendeu sobre o mundo dela à volta, para poder botar algo para fora, certo? Ela não teve input o suficiente para ter output. Posso até repetir uma frase que eu falei em uma das outras aulas. Você não consegue falar uma língua que você não tem. Ou seja, não tem como alguém chegar para mim e falar, Gabriel, fala coreano para mim aí. Ué, não tem. Tipo, não tem nada aqui para eu botar para fora.
Então, primeiro eu tenho que absorver o idioma, ele tem que entrar na minha cabeça, fazer sentido, para eu poder botar alguma coisa para fora. E é o que nós já fizemos com a nossa língua materna. Nós passamos a vida toda ouvindo e entendendo, sempre coletando mais informações, sempre detectando mais padrões. Tanto que eu sei que esse assunto é para outra aula, mas eu já te adianto que você que está aprendendo inglês, você não vai parar de aprender inglês. Você vai sempre estar descobrindo coisas novas, sempre ficando melhor, tá? Esse processo não acaba. Daí, entre 10 meses de idade até 2, 3 anos, cada criança tem o seu tempo, né? A criança começa a falar, começa a se comunicar através de palavras. E aí os pais ficam maravilhados, né? Falando, nossa, o desenvolvimento linguístico dela tá começando agora. Sendo que não tá começando. Aquilo é resultado. Ela tá começando a botar pra fora algo que ela já vinha consumindo desde antes. Um bebê ouve até antes de nascer, né? Até dentro da barriga da mãe, tá ouvindo o que a mãe fala. Então o desenvolvimento linguístico já vem acontecendo há bastante tempo, até ele ter um certo resultado. Isso significa que existe um período de silêncio. O que é esse período de silêncio? É ficar quieto, não fazer barulho? Não, é não falar. E é justamente um período que muita gente não respeita. O que a maioria das pessoas que começam a aprender inglês querem fazer? Falar, repetir, ler em voz alta, mas você nem sabe qual que é o som certo daquela palavra, você nem ouviu bastante. Ah, mas eu tô repetindo o que o professor falou. Pior ainda, o professor pode ter cometido esse mesmo erro e tá só repassando pra você. Você tá tentando botar pra fora alguma coisa que você não tem na sua cabeça. E aí você tá só repetindo. Daí depois você reclama, falando, eu sei até essa palavra, mas quando eu quero, usar essa palavra pra resolver alguma coisa, pra expressar alguma coisa, ela não me vem à mente. É claro que isso vai acontecer, o conteúdo não passou pelo processo correto. Quando se fala de gramática, então, nossa, é mais lá pra frente, né, que a gente vê. É só depois que a criança já tá falando bastante, que ela descobre, que não se fala mais melhor, né, mais maior. Aí que ela começa a falar sobre o idioma e tal. Então, esse é um processo natural, é o que nós já fizemos com o português. E é basicamente o que a gente precisa replicar para aprender uma segunda língua. Ah, Gabriel, mas eu tô velho, não tem como eu passar mais por esse processo. Eu sei, é claro. Você não tem nem tempo e não tem nem, talvez, a disposição, né, que uma criança tem para aprender coisas e tal. Só que uma notícia muito boa é que o seu dispositivo de aquisição de linguagem, que é a parte do cérebro responsável por aprender idiomas, ela nunca desliga. Então, qualquer pessoa falar que tá velha demais para aprender idiomas é só migué, é desculpa para não se dedicar. Você pode falar que tá velho para outras coisas, mas para idioma, para reconhecimento de padrão, para aprender da forma certa, você não tá velho demais. E digo mais uma coisa, você vai aprender em menos tempo que uma criança, porque você tem muito mais ferramentas para trabalhar. Primeiro que você já sabe ler e escrever, então o texto pode te ajudar a detectar muito mais padrões do idioma. Segundo que você já aprendeu várias coisas, você já sabe o seu jeito de aprender e consegue replicar algumas coisas que já funcionaram com você. E terceiro que você tem mais conhecimento do mundo, né? Eu costumo mostrar essa imagem aqui no treinamento para exemplificar isso. Quando você olha para uma imagem dessa, você entende o que tá acontecendo, certo? Não tem uma palavra sendo dita, mas você sabe que esse cara aqui tá levando uma multa, né? Talvez ele cometeu algum erro, e esse cara que tá em pé aqui é um policial, por quê? Pela roupa dele, né? Pelo distintivo aqui, tem uma prancheta. Você sabe que só por esse pedacinho aqui e por esse volante, você sabe que é um volante, né? Você vê um banco aqui, você já tira a conclusão que é um carro. Ou seja, uma criança, sei lá, de 3 anos de idade, 4 anos, pode olhar isso aqui, ou até a criança mais velha pode olhar e não entender o que tá acontecendo, porque ela não tem vivência o bastante, né? Não tem tantos padrões para reconhecer. Então não tem desculpa. E eu sei que isso soa fácil demais, só que idioma é isso. É reconhecimento de padrão, é vivência, é convivência, é entender o ambiente, o contexto. E se você é um ser humano que não tem limitações mentais para fazer tudo isso que eu falei, você não tem mais desculpas para não aprender inglês. Então, resumindo aqui o conceito de input e output, né? Input é o que entra na sua cabeça, é a maneira que você absorve o idioma, é como o seu cérebro entende a língua, e output é como você se expressa, como você fala, como você escreve, como você se comunica. Agora, esse linguista Stephen Krashen é um dos maiores linguistas da história, vou fazendo várias descobertas revolucionárias, sabe, nessa área. E ele disse: "We acquire language in only one way." Ou seja, nós adquirimos idiomas de apenas uma maneira. Só tem um jeito em que nós, seres humanos, conseguimos adquirir uma nova língua, tá? Adquirir. Não é nem tipo aprender, é um adquirir no sentido de absorver, não de estudar ou fazer exercício. Então só tem uma forma de fazer isso, que é entender mensagens, understanding messages. Quando você olha
para uma imagem dessa, você entende a mensagem, certo? Você sabe o que está acontecendo. Tem contexto aqui. E tem mais. Or obtaining comprehensible input. Opa! Então temos aqui a palavra input. Só que está falando aqui para obter comprehensible input. Não só input. Então é uma coisa a mais. Não é só o input que a gente falou até agora. É o tipo de input. A gente aprendeu aqui que input é a entrada de informação. Então não é só a entrada de informação. Não é só tipo, vai entrar em inglês na minha cabeça. Não. É como que o inglês vai entrar na sua cabeça. É o tipo de input. É o tipo de informação. E aqui nós vamos chamar ela de comprehensible, que é compreensível, ou seja, de fácil compreensão. Em uma low anxiety situation, em uma situação, em um ambiente de baixa ansiedade. Então, aqui a gente tem a definição de entender mensagens. Então, pensa comigo. Você só aprende uma língua quando você entende mensagens. Entender mensagem significa isso daqui. Significa você ter uma entrada de informação na sua cabeça de forma fácil de entender. Ou seja, comprehensible. Em um ambiente de baixa pressão. Em um ambiente legal, prazeroso, nada forçado. Você tá conseguindo encaixar as coisas? Você tá entendendo o modelo de aula que eu costumo fazer aqui no YouTube? Como que não segue justamente isso? Nessa aula aqui eu tô treinando você pra fazer isso sozinho. Obviamente, sem as minhas aulas depois. É isso que eu falo pra qualquer aluno meu. Eu não prendo o aluno. Tipo, eu treino meus alunos pra serem independentes. Tipo, eu quero que meus alunos sejam iguais ou melhores que eu. Eu não quero que o aluno fique comigo por muito tempo. Eu quero que o aluno ande com as próprias pernas. E é basicamente o que essa frase aqui na capa do canal quer dizer. Que idiomas não podem ser ensinados. Eles podem apenas ser aprendidos. Ou seja, eu sou como o seu personal trainer na academia. Eu falo pra você o que você deve fazer. E você faz. Você faz o exercício. Eu não posso fazer por você. Então vamos lá, vamos resumir tudo. Você só vai aprender inglês consumindo, absorvendo informações que você entenda, que seja fácil para você entender e que não seja nada forçado. Mas espera aí, Gabriel, então você tá dizendo que se eu assistir, ouvir, ler coisas em inglês que são de fácil compreensão, né, e que sejam legais para mim, só de eu fazer isso eu vou aprender inglês? Sim. Se você acha isso loucura, pensa comigo, não foi assim que você aprendeu português? Você, quando era criança, não ficou assistindo as pessoas à sua volta? Ouvindo as pessoas à sua volta? E à medida que você foi entendendo a mensagem, você foi sendo capaz de se comunicar? Bom, eu sei a forma que eu tô falando, mas eu não sei a forma que você tá entendendo. Então me conta aqui nos comentários se tá claro, se você tá entendendo, se tá fazendo sentido, se tá encaixando as coisas. E aproveitando, se você é uma pessoa que já experienciou isso, conta pros demais. Deixa o seu depoimento, sabe? O seu testemunho. Me fala, funciona, eu fiz isso e aprendi inglês. E a propósito, os poliglotas, né, as pessoas que falam várias línguas, elas entendem muito bem isso daqui. E é por isso que elas conseguem aprender tantas línguas. Porque você pega o funcionamento da coisa e vai só replicando. E você acaba até pegando gosto, porque, é legal ter resultado, né? Bora lá então pro material que eu falei pra vocês, que eu criei pros meus alunos rastrearem o seu input. Vamos lá. O nome desse material se chama Input Challenge. É um desafio de input. Eu deixo uma frase aqui, ó. Fix the inputs and the outputs will take care of themselves. O que tá dizendo aqui? Conserte os inputs. Você já sabe bem o que é um input, né? As entradas de informação. Conserte os inputs. E os outputs, ou seja, o resultado, a saída, vão tomar conta delas mesmas. Elas vão se cuidar, né? Tipo, elas se viram. Isso aqui não vem de nenhum linguista. Essa frase não veio de nenhum livro sobre aprender idiomas. Essa frase vem lá daquele livro dos hábitos atômicos, Atomic Habits. É uma frase que se aplica a qualquer área da vida. Pensa comigo, eu quero ficar rico. É o resultado, é um output. Mas eu vou focar nisso para poder ficar rico? Não, eu vou focar nos inputs, né? No que eu vou fazer, nas entradas. Eu quero emagrecer. Eu vou focar nisso? Não, eu vou focar no meu exercício, na minha alimentação. E o emagrecer vai vir, né? O emagrecer, o resultado se vira. Ele vem como consequência. O ganhar dinheiro, o perder peso, o ter sucesso, vem como consequência. Mesma coisa aprendendo inglês. Você vai focar nos inputs. E a sua fala, a sua pronúncia, a sua fluência é o resultado, é a consequência. Ela vai vir, beleza? Eu deixei aqui, ó, você precisa de ter pelo menos 600 horas de input para começar a entender o inglês falado. E por que eu estipulo esse número de horas? Porque você precisa respeitar o período de silêncio, principalmente no começo. Começou a aprender inglês? Não vai começar falando inglês, né? Primeiro você vai ouvir, vai consumir. E 600 horas é o gap que existe entre português
em inglês. Para outros idiomas, esse número pode ser diferente. Lembrando que o nível de dificuldade para aprender uma segunda língua depende de qual língua você já sabe. Para um japonês aprender inglês, é bem mais difícil do que um brasileiro que vai aprender inglês, por exemplo. Então eu deixo aqui essa tabela. Aí eu coloco aqui alguns tipos de input e o dia aqui para você colocar o número de horas ou minutos que você teve contato com o inglês, para você ir rastreando. Eu coloco aqui os tipos de input. Olha só, o primeiro eu chamo de passive input. O que é passive input? É um input passivo, ou seja, você está dirigindo e está ouvindo alguma coisa em inglês. Você está trabalhando em alguma coisa e deixa na TV ou no rádio, no fone de ouvido, uma conversa em inglês. Então você não está prestando muita atenção, você tá meio que multitasking, né? Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Não é o melhor tipo de input, mas conta bastante. É muito bom para pessoas que não têm muito tempo, tá? Aí se você tem, por exemplo, meia hora de passive input, anota aqui. Ó, dia 1, tive 30 minutos, anota aqui. No dia 2, 10 minutos, coloca aqui. Se não teve, não anota. Não tem problema. Aqui é um documento para você registrar. Tá? Não é tipo algo para te cobrar como uma to-do list. Não, é mais para você registrar e depois você saber onde pode melhorar. Depois eu deixo aqui, ó, leitura, reading. Então, se você tem tempo para parar e ler alguma coisa em inglês, lembrando que tem que ser algo que você entende em inglês. Se tem uma coisa que, sei lá, mais da metade das palavras são novas para você, opa, então dá um passo atrás. Pega uma coisa mais fácil. Listening. Vou praticar minha audição, vou ouvir alguma coisa. Diferente do passivo aqui. No listening eu vou parar e prestar atenção. Então, anota aqui. Gabriel, mas eu preciso fazer os dois. Não. Lembrando que isso aqui é só para você ter categorias, para registrar. Não é que você precisa fazer todos os dias. Você pode fazer um deles por dia. Eu só quis colocar todas as colunas para você saber todas as possibilidades. Ok? Watching. Faltou até um ing aqui. Desde que eu criei esse PDF, eu não achei o arquivo original para colocar as letrinhas que faltaram aqui. Mas watching é assistir. Então eu vou assistir alguma coisa, assistir um filme, conseguiu assistir um vídeo no YouTube em inglês, marca aqui quanto tempo de contato com o inglês você teve, tá? Agora, aqui nós temos um dos exercícios mais benéficos que você pode fazer. Na verdade, esses dois aqui, ó, que é tanto ouvir e ler ao mesmo tempo, né? Você ter um áudio e um texto, quanto ter um vídeo com legenda em inglês. Ou seja, o vídeo tem, né, a imagem, tem o áudio e o texto. Tem 3 coisas. Esses exercícios são muito produtivos, tá? Texto com áudio ou texto com vídeo. Porque você liga mais coisas, tá bom? Tanto que, se você é iniciante, eu não recomendo você ler coisas em inglês do nada. Tipo, vou pegar um livrinho aqui e vou ler em inglês. Não, você não sabe o som certo das palavras, né? Você vai acabar fazendo o exercício de output que a gente falou lá atrás. Então, como que você vai botar pra fora uma pronúncia que você não ouviu o bastante? Então, quando você lê só com os olhos e ouve alguém lendo aquilo pra você, você já vai ligando, tipo, tá, é assim que eu leria se eu fosse ler, entendeu? Isso ajuda pra caramba. Assistir nem se fala, né? Tem filme que, mesmo que estiver mudo, você sabe o que tá acontecendo. É muito fácil você entender por causa da imagem. Então, quando você coloca a legenda em inglês, pode ter muita palavra que você conhece, tem cognatos, então vai ficando mais fácil ainda para você entender. Aí você vai anotando e no final aqui, eu deixei aqui, ó, uma meta por mês, 50 horas. Aí vai de você. Você estipula. Tipo, Gabriel, quero intensificar o meu inglês, eu quero aprender mais rápido, então aumenta esse número. Aumenta a sua dedicação, quanto tempo de contato com o inglês você vai ter, beleza? Aqui embaixo eu deixo uma descrição, né, do que a gente leu aqui em cima. Inclusive, foi o que eu acabei de falar. Agora sim, então, chegaram as 3 principais regras de input. E vai estar tudo em concordância com o que a gente falou desde o começo dessa aula. Primeira coisa, primeira regra. Por que regra? Porque não é só você ter contato com o inglês, né? Não é só input. Tem que ser um comprehensible input. Então, tudo que você for ler, assistir, ouvir em inglês, tem que seguir as 3 regras. Não é só uma ou 2 delas, são as 3. Se você segue as 3 regras ao mesmo tempo, você absorve muito. Qual que é a primeira regra? Eu chamei de authenticity. O que é autenticidade? O que eu quis dizer com isso? Consuma exclusivamente conteúdo criado por e para falantes nativos de inglês. Ou seja, eu não vou consumir conteúdo sobre inglês. Eu vou consumir conteúdo em inglês. Eu tô focando aqui em comprehensible input, em imersão. Eu não tô querendo estudar inglês. Eu quero ter contato com o inglês. Então fuja de aula de inglês. Mas, Gabriel, você tem aula de inglês aqui no YouTube. Você precisa sim de estudo formal e falar sobre o idioma. Só que fora disso aqui. Aqui a gente tá falando de ter contato com o inglês.
Você pode sim estudar inglês, assistir uma aula no YouTube como a minha, sim, fazer um exercício aqui e ali, anotar alguma coisa, traduzir. Isso tem que ser a minoria do seu tempo. Eu falei bastante sobre isso em uma das primeiras aulas aqui do canal. Depois dá uma olhada para você entender como dividir o seu tempo e como você deve cuidar para não estudar tanto o inglês e sim ter mais contato com o inglês. O estudo, a gramática são importantes, só que não tão importantes quanto isso aqui. Isso aqui é muito mais importante. Outra coisa, conteúdo criado por falantes de inglês. Então você precisa ouvir os falantes nativos de inglês. Se você percebe que é um estrangeiro falando inglês, tipo, é um italiano falando inglês, um brasileiro falando inglês, já muda. Você acostuma ouvir o falante nativo. Aí você pode perguntar, mas nativo da onde? Porque tem tanto lugar que fala inglês. Você que escolhe. Se você gosta mais de uma certa região, ouça mais pessoas daquela região, pessoas que você quer falar como elas, tá? E outra coisa, conteúdo para falantes nativos de inglês. Ou seja, não é para quem tá aprendendo, é para quem fala inglês. Se você vai assistir, sei lá, o filme do Jurassic Park, você acha que aquele filme foi feito para quem tá aprendendo inglês? Não. Foi feito pra quem já fala inglês. Não tá sendo didático, não tá querendo te ensinar inglês pegando na sua mão. Muita gente reclama, tipo, Gabriel, eu entendo só você falando inglês. Ou entendo só brasileiro falando inglês. Aí eu falo, lógico, você ouve só eu falando inglês? Ou só brasileiro falando inglês? Só pessoas que falam inglês como segunda língua? Ou pessoas que estão sendo didáticas, pegando leve com você? Então você fica mal acostumado. Então evite materiais excessivamente didáticos, certo? Essa é a primeira regra. Segunda regra, comprehensibility. A gente viu que o input tem que ser comprehensible, né? Então consuma conteúdos de fácil compreensão para você. Então só você sabe o que você está entendendo ou não está entendendo. Não tem como alguém definir algo como fácil pra você ou não. É só você quem sabe. Então você que define o seu nível. Tipo, isso é fácil pra entender, isso aqui é difícil. Aí eu coloquei aqui exemplo. Vídeos com muitas imagens. Como eu comentei, tem filmes que tem tanta imagem, é tão óbvio o que tá acontecendo, que mesmo que se tivesse em árabe, você entenderia o que tá acontecendo. Porque tem imagem, a imagem já conta uma história. O idioma representa apenas 7% da comunicação geral. Então todo o restante é imagem, efeito sonoro, é tom de voz da pessoa, é o contexto, linguagem corporal. Tem muito mais coisa que ajuda você a entender, ou seja, que ajuda a tornar o conteúdo comprehensible, tá? Outra coisa, assuntos que você tem mais familiaridade. Então, por exemplo, se você não entende sobre carros, vai ficar mais difícil você entender pessoas falando sobre carro em inglês. Então você vai pegar um assunto que você tem mais familiaridade, tá bom? Até mesmo em português, se você pega um assunto que você não entende e vai falar com alguém, você fica sem argumento, ou você fica sem entender o que tá acontecendo, mesmo na sua língua materna, ou até mesmo conteúdos que você já tenha visto em português. Isso aqui é muito fácil, porque a gente cresceu assistindo filmes de Hollywood dublados. Então você já sabe tudo o que vai acontecer. Dependendo do filme, tem gente que até decora as falas, né? Tipo, eu sei tudo o que aconteceu, eu sou fã desse filme. Então agora assista em inglês. Vai ser bem mais fácil você entender o que está acontecendo, ou seja, vai ser bem mais de fácil compreensão, porque você tem um contexto, você já sabe tudo o que vai acontecer. Se eu fosse simplificar para você, eu diria assim, quando você está vendo alguma coisa, que você está entendendo o que está acontecendo, é como se o seu cérebro abrisse as portas para o inglês. E aí aquelas palavras que você está ouvindo, que às vezes você nem conhece elas, seu cérebro está recebendo elas. De portas abertas, tipo, chega aí, eu tô entendendo o que tá acontecendo, então vamos lá, eu vou absorver isso aí tudo. Mas quando você fica boiando, tipo, nossa, eu não sei nem o que tá acontecendo, eu não sei nem o assunto do que estão falando. Aí ele fecha as portas, tipo, ninguém é bem-vindo aqui, não tô entendendo nada. Uma analogia bobinha, mas faz muito sentido. Outra coisa, reveja conteúdos em inglês que você não compreendeu no passado. Olha, aprender uma língua é um processo subconsciente. Eu não vou nem falar que é na maioria das vezes ou na maior parte do tempo. Não, ele é um processo subconsciente. Ou seja, você aprende sem perceber que tá aprendendo. Você não vai ver as palavras entrando na sua cabeça. Você vai achar que tá legal, você vai achar que passou tempo e tal, e você vai acabar aprendendo sem querer. Então, pensa assim, quando você assiste algo e passa algum detalhe batido, né? Tipo, uma palavra que foi falada e tal, passou batido pra você, mas o seu cérebro tá guardando lá no subconsciente, tá armazenando aquele padrão pra caso você se depare com aquilo de novo, ele vai ter mais uma camada. Ele vai tomando forma, porque não é a primeira vez que você ouve aquilo, tá? Então, quando você revê um conteúdo que você não entendia antes em inglês, é possível que você passe a entender. Tipo, nossa, como que da primeira vez que eu vi não entendi, agora eu entendi? Porque no subconsciente, o seu cérebro estava lá, martelando, tentando decodificar aquilo que ele não tinha entendido antes, beleza? E esse ponto aqui
muita gente pode reclamar falando, Gabriel, eu sou iniciante, cara, vou pegar do zero. Eu entendo zero de inglês. Como que eu vou pegar uma coisa de fácil compreensão? E eu sei que tem imagem e tudo mais, mas eu entendo zero palavras. E a minha resposta é: continua, insista. Vai dar dor de cabeça e às vezes pode até ficar um pouco chato. Inclusive é o que eu vou falar agora no ponto 3. Mas o processo é o mesmo para você que tá começando. Eu costumo falar que eu não gosto de dar aula para alunos iniciantes. Eu não gosto de dar aula para quem vai começar do zero. E é uma coisa minha, sabe? Eu gosto mais de alunos que já quebraram a cabeça, sabe? Já tentaram várias coisas, porque eles entendem mais o que eu quero dizer. E eu costumo falar no treinamento isso, né? Às vezes eu até falo, cara, se você tá achando chato essa abordagem aqui, vai lá, quebra a cabeça. Vai lá fazer da forma tradicional, aí depois você volta aqui. Isso pra quem tá achando chato essa abordagem. Na verdade, não é só essa abordagem, é a abordagem, né? É a forma certa de aprender uma língua. Mas, em geral, isso aqui se aplica pra todo mundo, beleza? Terceiro ponto, compelling. O conteúdo tem que ser compelling. O que é compelling? Tem que ser atraente, atrativo pra você, chamativo, legal, divertido. Nossa, mas que bobeira, Gabriel. Bom, é por aí que começa o problema, né? Ah, que bobeira. Ah, que exercício bobinho. Ah, que não sei o quê. Tá bom. Então você não vai ter o resultado que você tá querendo, né? Então o seu input deve, não é opcional, ele deve ser interessante pra você. Evite consumir conteúdos que você não gosta ou não tem muita familiaridade em português. O da familiaridade, beleza, né? A gente até comentou aqui. Mas coisas que você não gosta. Você não gosta de política? Não fala de política em inglês. Pensa sempre assim, ó. O idioma é uma coisa sensível para sua cabeça. Eu vou ofender o inglês se eu falar de uma coisa que eu tenho raiva, de alguma coisa que eu não gosto de falar sobre. Pensa dessa forma. É daí que vem a maioria dos bloqueios das pessoas. O seu cérebro vê o novo idioma como uma programação nova. Tipo, opa, é uma forma de se expressar nova. Eu vou entender pessoas diferentes, é um grupo de pessoas diferentes que eu vou passar a entender. E se você tem conotações negativas com o inglês, seu cérebro vai bloquear. Ele não vai deixar o inglês entrar. Existe o chamado affective filter. Olha só a definição do affective filter. Está dizendo que ele descreve como que fatores emocionais, emotional factors, like, né, como. Aí tem uma listinha aqui, ó. Ansiedade, motivação, autoconfiança, né, esses fatores emocionais agem como uma barreira ou filtro entre um aprendiz e, olha só quem apareceu aqui, ó, language input. E a entrada de informação do idioma. Ou seja, não é analogia boba, é técnica, é ciência isso aqui. O idioma não entra na sua cabeça. É um filtro, é uma barreira. E olha o nome disso, filtro afetivo. Se você tem afeição, se você gosta, se você tem afetividade pelo idioma, você aprende. Se você não gosta, se você não tem afetividade, seu cérebro bloqueia. Tá vendo? Então não tô falando bobeira aqui. Se você seguir isso aqui, você vai sair do caminho e vai deixar o inglês entrar na sua cabeça. Não falo nem que você vai fazer o inglês entrar na sua cabeça, você vai sair do caminho. É um processo natural. Você vai ver o quanto que vai ficar mais fácil para você aprender. Todas essas dificuldades que a gente falou lá no começo são reflexos desse filtro afetivo, porque a pessoa pode até ter consumido o inglês, só que houve uma barreira emocional que não deixou o inglês entrar. E aproveitando que a gente já tá falando aqui de trauma, de bloqueios para falar inglês, uma das principais causas de dificuldade de pronúncia, sabe, de sotaque, é você falar cedo demais. É você tentar um output muito cedo. Porque muita gente acaba tendo um trauma nessa parte. Às vezes, sei lá, você vai falar inglês em voz alta, vai ler alguma coisa, tiram sarro de você, ou não entendem, né? Tipo, você vai num comércio e fala inglês lá, a pessoa não entende, você fica frustrado, né? O seu cérebro já vai guardando todo aquele trauma. E tudo isso vira bloqueio depois. Ah, Gabriel, mas eu não sou esse tipo de cara sensível, não. Eu não me ofendo à toa, eu levo na boa e tudo mais. Tá, mas a parte do seu cérebro que adquire idiomas não é dessa forma. Ela é sensível, como a gente falou agora há pouco. Tem um amigo meu mesmo que é venezuelano, ele tá no Brasil já há 20 anos. E, cara, ele tá falando português com a gente assim, tem hora que ele passa pro espanhol. Tipo, é tão forte o sotaque dele que parece que ele tá falando espanhol mesmo. E muita gente fica se perguntando, nossa, mas o cara tá aqui há tanto tempo, por que ele não fala português igual a gente? Ele tá imerso aqui, né, na nossa cultura e tal. Bom, ele teve que falar muito cedo. Ele, infelizmente, não pôde respeitar o período de silêncio. Então, por aí você vê que, reconhecendo ou não essa parte emocional de aprender o idioma, ela vai te afetar de forma positiva ou negativa. Continuando aqui, então, ó. Explore assuntos que você já gosta em português e divirta-se.
Então pega coisa que você já fala em português. Você vai ganhar tempo. Pensa só. Ah, eu gosto de falar sobre informática. Eu gosto de falar de hardware. Opa, pega esse assunto em inglês. Cara, vai ser super legal você falar disso. Você já tem interesse. Existem inúmeros benefícios ao seguir isso, né? Desde ter mais motivação até evitar bloqueios posteriores na fala. É uma coisa que eu até falo para os meus alunos particulares. Numa aula particular, eu falo: se tá chato, me fala. Eu não vou me ofender. Eu vou mudar de assunto. Eu vou mudar o conteúdo da aula. Porque não pode ficar chato. Se você tá num livro e tá lendo, tá legal e tal, e aí fica chato, para. Depois você volta ali. Ou vira a página. Não vai acontecer nada. Se um filme tá chato, vai pra outro filme. Ou talvez estuda mais tarde. Usa essa parte emocional como uma alavanca pra você. Como eu já falei em algumas aulas aqui no YouTube, pessoas que gostam de inglês aprendem com muito, mas muito mais facilidade. Agora, quem é forçado a aprender, tipo, a empresa tá exigindo que eu preciso aprender inglês até tal mês. Ou eu vou ter uma viagem, preciso correr. Ou, sei lá, meus colegas falam inglês e eu não. Você não vai aprender. Nossa, eu já vi tanta coisa. Tem gente que fala assim: Gabriel, eu sou apaixonado por tal ator de tal filme. Ou eu gosto do som do inglês. Nossa, é bonito pros meus ouvidos. Ou é até uma coisa cultural, tipo, eu adoro os esportes dos Estados Unidos. Eu gosto da música, do cinema. Nossa, eu gosto da cultura deles, sabe? Do hino nacional do país deles. Sabe? Aquela paixão que vai além do idioma em si, acaba virando uma mudança de identidade na pessoa. Isso vai escancarar os portões para você aprender inglês. Bom, essa aula ficou bem técnica. Eu tenho certeza que só realmente quem quer aprender inglês por conta própria chegou até aqui. Então, por favor, deixa um like, deixa um comentário, marca aqui a sua presença, escreva presente, me avisa que você chegou até o final e considere se tornar membro do canal. Ajuda bastante eu estar continuando a postar mais vídeos se eu tiver o seu patrocínio aqui da nossa comunidade. Muito obrigado por ser meu aluno, porque se você tá até aqui e aprendeu já tanta coisa comigo, você já é meu aluno, né? E até a próxima aula. Tchau, tchau.